Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é sabadão e a gente tem 6 jogos pela rodada. Vou te passar minha análise, meu palpite para cada um deles. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, hoje é sabadão, dia 10 de janeiro e a gente tem uma rodada cheia que começa, se eu não me engano, às 3 horas da tarde com o jogo Timberwolves contra Cavaliers, tá? Eu vou te passar uma análise completa para os 6 jogos dessa rodada e um palpite para cada um deles. E lembrando que para você que gosta de palpite em jogador multiplay bingo, eu solto tudo isso de graça no meu grupo. É o primeiro link da descrição, então já entra lá para pegar minhas melhores entradas de hoje, tudo de graça. Galera, então sem perder tempo, bora começar a analisar o primeiro jogo da rodada, Minnesota Timberwolves contra Cleveland Cavaliers. O jogo vai rolar na Rocket Arena, na casa do Cleveland Cavaliers, e a gente vai ter então Minnesota contra Cleveland jogando em casa. Esse aqui é um clássico cenário de revanche, já que o Minnesota chega em uma grande fase, venceu 10 dos últimos 14 jogos e vem embalado por uma vitória convincente justamente contra o time de Cleveland, onde dominou completamente o segundo tempo com um terceiro quarto absurdo. O ataque também funcionou em altíssimo nível, com excelente aproveitamento de quadra e muita experiência no perímetro, além também de um fechamento muito forte pelo quarto período, tá? Porém, galera, o contexto muda completamente agora. O jogo é em Cleveland, na casa do Cavaliers, e o Timberwolves chega lá com muitas incertezas físicas, já que Mike Conley tá fora e tanto Anthony Edwards quanto Julius Randle aparecem como dúvida para hoje. E isso pesa demais, porque a gente está falando dos dois principais responsáveis pelo volume ofensivo, criação e liderança em quadra do Minnesota Timberwolves. Já do outro lado, o Cleveland Cavaliers vem aí de um momento bem decente, venceu 4 dos últimos 6 jogos, mas sentiu muito a queda defensiva do último confronto direto, especialmente no quarto período. Ainda assim, esse time costuma responder bem jogando em casa, principalmente depois de derrotas recentes. E também tem um histórico muito positivo nesse tipo de situação. Então, galera, a leitura aqui é clara. Minnesota é o time em melhor forma aqui, mas chega fragilizado com possíveis ausências, enquanto Cleveland joga em casa com necessidade de uma vitória e um contexto um pouco mais estável. Então, é o típico jogo difícil de repetir o resultado, e o meu palpite aqui então vai ser Cleveland Cavaliers para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Cavaliers aqui e bora analisar o segundo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora para a segunda análise, vamos falar do confronto Miami Heat contra Indiana Pacers. Jogo que vai rolar em Indianápolis, na casa do Indiana Pacers. E galera, então, esse confronto entre Heat e Pacers aqui, o Miami Heat chega muito melhor contextualizado para esse confronto. Apesar da derrota recente para o Timberwolves, esse time vinha aí de uma sequência bem forte no geral, tá? O time tinha aí 5 vitórias em 6 jogos, e ainda teve o compromisso adiado aí no último jogo, o que dá um descanso extra para um time que joga em ritmo intenso e acelerado, tá? E galera, mesmo na derrota, o que pesou foi uma queda absurda no segundo tempo, com apenas 40 pontos marcados. Ainda assim, o elenco do Heat está saudável, sem jogadores no relatório de lesão, o que faz toda a diferença nesse momento da temporada, que todos os times estão pelo menos com algum jogador importante machucado. Já o Indiana Pacers vive aí um cenário bem mais preocupante. A equipe perdeu 15 dos últimos 18 jogos, vinha de uma sequência de 13 derrotas consecutivas e só conseguiu uma vitória apertada recentemente, decidida nos últimos segundos. Foi mais um jogo de sobrevivência do que um jogo que eles tiveram no controle, tá? Além disso, o Pacers chega extremamente desfalcado, sem Tyrese Haliburton, sem Mathurin, sem Isaiah Jackson, sem Neil Hard, Neil Hard como dúvida, tá? Isso impacta diretamente a criação, o ritmo e a consistência ofensiva. Mesmo jogando em casa, o contexto geral é muito desfavorável.
Então, com o Miami Heat descansado, saudável e já dominante no confronto direto recente, a expectativa é de novo de um jogo controlado do Miami Heat, tá? Então, meu palpite aqui vai ser Miami Heat menos 3,5. Eles podem perder por até eles devem vencer, né, por pelo menos 4 pontos de vantagem, e a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Miami Heat aqui e bora analisar o terceiro jogo do dia. Vamos lá! E agora a gente vai falar do confronto, então, Los Angeles Clippers contra Detroit Pistons, pessoal. E galera, esse jogo de hoje vai ser em Detroit, na casa dos Pistons, e a gente vai falar então desse bom confronto para hoje, um confronto recente aí, aliás, tá? E galera, aqui a gente tem um confronto até que interessante, porque os dois times vivem bons momentos, mas por caminhos diferentes, tá? Os Clippers venceram 8 dos últimos 10 jogos e vem de uma vitória muito forte fora de casa, com altíssimo aproveitamento ofensivo, mesmo jogando na segunda noite de um back-to-back, beleza, galera? E pessoal, o time mostra muita maturidade, tá? Um elenco profundo e uma capacidade de competir com desfalques importantes. E quando entra como azarão, o Clippers tem sido extremamente competitivo, cobrindo o handicap com frequência e mantendo jogos equilibrados até o fim, tá? E galera, o time de Detroit, por sua vez, vive aí um momento de crescimento no geral. Venceu 4 dos últimos 5 jogos e mostrou força coletiva, mesmo sem Cade Cunningham, tá? Porém, o próprio texto aqui deixa claro o quanto o time depende dele ofensivamente, tá? E sua presença ainda é incerta, com ele sendo dúvida para hoje. Então o cenário aponta para um jogo equilibrado, decidido nos detalhes, sem margem para blowout. Mesmo que o Pistons vença, eu acredito que vai ser um jogo apertado de qualquer forma, então eu vou com o azarão aqui, o Clippers, que tá num bom momento também. E o meu palpite vai ser Los Angeles Clippers, mais 10,5. Olha aí, o Clippers pode perder por até 10 pontos, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Clippers aqui e bora analisar o quarto jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai seguir para análise San Antonio Spurs contra Boston Celtics, pessoal. E galera, esse joguinho vai ser no TD Garden, na casa do Boston Celtics. Então, é um bom confronto para a gente acompanhar hoje. São dois times e uma boa fase, tá? E esse é talvez o jogo mais equilibrado da noite. O Boston Celtics vem voando, venceu 9 dos últimos 11 jogos, mas chega claramente impactado pelo back-to-back, além de seguir sem Jason Tatum. E mesmo vencendo o último jogo, o time sofreu bastante no segundo tempo. Já o San Antonio Spurs, pessoal, apesar de oscilar muito recentemente, mostrou força ao vencer os Lakers com autoridade, mesmo tendo uma noite péssima da linha de 3. Isso mostra que o time consegue competir fisicamente, dominar os rebotes e controlar o ritmo sem depender da bola de 3, tá? E pessoal, o time de San Antonio é um time que costuma começar muito bem os jogos, lidera a liga em aproveitamento no primeiro quarto e historicamente se tá bem contra o Boston Celtics nesse tipo de cenário específico de calendário, tá? E galera, com uma linha curta para hoje aí, praticamente um pequenininho, né, uma vitória para cada lado que a gente pode pegar, qualquer detalhe define o jogo. E o handicap vai oferecer uma proteção valiosa aqui. Então, vou com um time que está ganhando pontos e o meu palpite vai ser San Antonio Spurs mais 5,5. O Spurs pode perder por até 5 pontos de diferença que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o San Antonio Spurs aqui e bora analisar o quinto jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar então de Dallas Mavericks contra Chicago Bulls. Rapaziada, o jogo de hoje vai ser no United Center, na casa do Bulls lá em Chicago. E esse confronto Mavericks e Bulls é um confronto, digamos que interessante para o jogo de hoje. Aqui o caos reina, né, dos dois lados. O Dallas vive um momento ruim aí, perdeu 7 dos últimos 10 jogos e chega extremamente desfalcado, com vários nomes importantes fora. E mesmo quando joga bem esse time, como no último jogo, o time sofre muito para conseguir fechar os jogos, algo que já se repetiu mais de uma vez. Já o Chicago Bulls também não vive aí uma grande fase, mas chega mais descansado, jogando em casa, com elenco e com um elenco um pouco mais profundo disponível para esse confronto.
E apesar das oscilações, o time consegue competir melhor quando não precisa correr atrás do placar desde o início, tá? E galera, esse aqui é um jogo difícil da gente cravar um vencedor direto, mas o contexto favorece o Chicago Bulls no controle emocional e na rotação. O handicap também aparece como a escolha mais segura aqui. Lembrando de ter cautela, é um jogo entre dois times bem inconsistentes, mas o meu palpite aqui vai ser Chicago Bulls mais 2,5. O time de Chicago pode perder por até 2 pontos, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Chicago Bulls aqui e bora analisar o último jogo dessa rodada. Vamos lá! E agora a gente vai então para a análise do último jogo do dia. E se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise da NBA por aqui. E galera, agora a gente vai falar então de Charlotte Hornets contra Utah Jazz. Jogo que vai ser no Delta Center, em Salt Lake City, na casa do Jazz, tá? E galera, o Charlotte Hornets chega como favorito, mas não inspira confiança fora de casa. Mesmo quando joga bem, como no último confronto, esse time mostra uma fragilidade enorme nos minutos finais, deixando vitórias escaparem aí por falta de controle. E galera, o Utah Jazz vive um momento bem ruim, mas vem aí de uma vitória emocionalmente importante para eles, jogando em casa, com o apoio da torcida e mostrando capacidade de reação em momentos mais críticos, tá? E mesmo sem Lauri Markkanen, o time já provou que consegue competir dentro desse contexto. A linha para hoje é alta demais, para um jogo que tende a ser mais equilibrado do que parece, com duas equipes que são inconsistentes. O Utah Jazz jogando em casa tem tudo para manter esse jogo pelo menos dentro do handicap. Então, meu palpite aqui vai ser Utah Jazz mais 9,5. O time de Utah pode perder então por até 9 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Utah Jazz aqui e bora finalizando as nossas análises de hoje. Lembrando que se você quiser palpite em jogador também, múltipla, bingo, minha dica do dia, eu solto tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Então galera, muito obrigado por terem assistido, se gostou já deixa aquele like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela confiança de mais um dia e até amanhã, que todo dia tem vídeo por aqui. Tchau, tchau!